Olá, me perguntaram, irmão Fabrício, o que eram os lugares altos, né? Os templos, os chamados nichos, os altares dos deuses pagãos do Velho Testamento, chamado de Mazebar, né? Lugares altos. Primeiro tem um texto, 2 Reis, capítulo 14, de 5 a 6, fala que o povo de Israel estava na idolatria e na apostasia. Aí vieram os profetas, os reis, que eram tementes e fizeram bem aos olhos do Senhor. O povo largava a idolatria, mas alguns permaneciam adorando os deuses, né, os Baalins, a Azerá, o poste sagrado, os Astoretes da vida, os Baals da vida, os Dagons da vida. E aí a gente tira a lição, né? Deus não se agrada de um coração dividido, né? Escolhei, pois, hoje a quem sirvais, se a Deus ou Baal, a Deus ou os deuses pagãos. Josué disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Fazer uma mudança de fachada, uma maquiagem ou uma espiritualidade de capa, não agrada a Deus. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Pelo contrário, Deus abomina o pecado. Não pode ter nada em nossa vida que nos reprove diante de Deus. A santidade de Deus não permite compactuar com o pecado, com a idolatria, com a bruxaria, né? Com as coisas más desta vida. Viver sob a vontade de Deus deve exigir posição de atitude, gerar em nós mudança e transformação de vida e mudar os nossos padrões de santidade, né? Lembrando da santidade de Deus e justiça, deve ser um padrão mais elevado. Então, Deus nos quer que nós o adoremos por inteiro e não pela metade, né? Ou seja, naquele canto, naquele mundinho, naquele quarto da nossa alma, do nosso coração, aquele cantinho que ninguém mexe, ninguém entra, nem Deus, só eu e o meu pecado de estimação, né? Enquanto a gente não abrir aquilo para Deus e mostrar e deixar Deus tomar conta de toda a nossa vida, do contrário, jamais seremos nova criatura, jamais seremos uma transformação de vida. Então, os lugares altos simbolizavam justamente isso, né? O povo de Israel, eles eram teocráticos, ou seja, sobre o governo de Deus, eram monoteístas, a sua grande maioria, ou seja, adoravam um Deus único, o Deus de Israel, mas alguns eram onoteístas. O que é isso? Eles adoravam a Deus, mas adoravam os deuses vizinhos. Então, esses lugares altos, nos bosques, né? Nas montanhas, nos lugares altos, chamado Mazerpá, eles eram uma afronta à santidade e à moral de Deus, à pureza de Deus, porque Deus queria que o povo de Israel adorasse a Ele em espírito e em verdade. Mas aqueles que largavam ali a tenda da congregação, ao invés de estarem ali adorando ao Deus Iavé ou Jeová, eles iam lá para os lugares altos adorar a Azerá, né? Astarote, Baal, os Baalins, e ali adoravam e prestavam culto aos deuses pagãos, aos espíritos malignos. E Deus, isso era abominação aos olhos do Senhor. E isso representava os lugares altos, ok?